Muito bem, meus irmãos, nós vamos retomar a nossa série de sermões na primeira epístola de Pedro. Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando pela internet, saibam que nós temos o hábito de pregar uma série de sermões nos livros da Bíblia. Então, nós escolhemos nesses dias a primeira epístola de Pedro. Desde o início estamos pregando em sequência. Chegamos hoje no capítulo 3. Eu farei a leitura dos versos 8 a 12. 1 de Pedro 3, versos 8 a 12. É sempre bom lembrar que eu estou usando uma versão da Bíblia um pouco diferente da versão que vocês usam aqui em nossa igreja. Eu estou usando a Nova Almeida Atualizada. Vocês, na maioria, usam Almeida Revista e Atualizada. São pequenas diferenças aqui da tradução. Nós estamos nos entendendo bem. Então, são pequenas diferenças. 1 de Pedro 3, de 8 a 12. E a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta, enquanto a gente explica o sentido daquilo que a gente leu. 1 de Pedro 3, 8 a 12, diz o seguinte: Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, por nos receberes nos teus átrios. Nenhum de nós merece pisar os teus átrios. Estamos aqui, somos recebidos e aceitos porque um cordeiro foi esmagado no nosso lugar. Damos-te graças pela palavra que acabamos de ler. É a tua palavra. Agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma boa compreensão do sentido do texto que acabamos de ler. Abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória de Jesus Cristo nas páginas da Escritura. E contemplando a glória dele, que nós mesmos sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Quando Deus criou o primeiro exemplar humano, ele fez a seguinte declaração: não é bom que o homem esteja só. Essa declaração tem sido entendida como a instituição do casamento. E eu não me oponho a esse entendimento. Mas, irmãos, eu creio que Deus está declarando por meio destas palavras
não apenas a instituição do casamento, mas ele está declarando a natureza daquele ser que ele acabara de criar. Quando ele trouxe o homem à existência e disse: não é bom que ele esteja só, Deus está revelando que aquele ser fora criado para a comunidade. Aquele ser tem uma natureza comunitária. Então, Deus estava começando ali um projeto de comunidade. E sabe, essa natureza comunitária nossa é parte da imagem de Deus em nós. Nós fomos criados segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Isso é parte da imagem de Deus em nós, porque Deus tem uma natureza comunitária. A divindade que se revela na Escritura é uma trindade. Há um só Deus, 3 pessoas. Então, Deus é um ser comunitário. Por isso, ao nos criar à sua imagem e conforme a sua semelhança, ele também nos fez com uma natureza comunitária. Mas, irmãos, nós sabemos pela Escritura que, embora Deus tenha nos feito seres comunitários como ele, o pecado causou fragmentação na humanidade que Deus trouxe à existência. O pecado separa. O pecado aliena. O pecado nos separou de Deus e o pecado nos separou uns dos outros. Mas a despeito disto, o projeto de comunidade idealizado por Deus continua de pé. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e somos reconciliados uns com os outros. Pecado nos separa de Deus e nos separa uns dos outros. Cristo nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Então, em Cristo, o projeto inicial de comunidade é retomado. E o nosso texto de hoje tem a ver exatamente com isso. No texto que nós acabamos de ler, Pedro está fazendo um apelo à unidade do povo de Deus. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. Vamos ouvir o apelo que Pedro, ou o Espírito Santo, por meio de Pedro, faz a nós. É um apelo à unidade do povo de Deus. Então, olha aí na sua Bíblia, vamos analisar o texto. Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção para o modo como o verso 8 começa. O verso 8 inicia aí com o termo finalmente. Esse termo é importante porque ele significa que Pedro agora está se preparando para encerrar a grande sessão que ele iniciou no verso 11 do capítulo 2. Esse finalmente liga o que Pedro vai dizer com aquilo que ele vinha dizendo antes. E o que é que Pedro vinha dizendo antes? A respeito do que ele vinha tratando desde o verso 11 no capítulo 2. Nesta grande sessão, Pedro vinha ensinando aos seus leitores como viver a vida cristã em um mundo hostil. E se você vem acompanhando essa série de sermões, você vai se lembrar que Pedro vinha dando diretrizes sobre a vida cristã.
Por exemplo, Pedro ensinou os cristãos a viverem a vida cristã na sua relação com as autoridades, com o Estado, a exercerem a sua cidadania. Depois, Pedro deu diretrizes para a vida cristã na sua relação de trabalho, como é que os servos deveriam se relacionar com seus senhores, com seus chefes, com seus patrões, mesmo aqueles que são maus. Depois, Pedro deu orientações sobre como viver a vida cristã no contexto do casamento. Ele deu diretrizes para as esposas, você se lembra? Depois ele deu diretrizes também aos maridos. Agora Pedro diz: finalmente, então ele está se preparando para dar as suas últimas orientações desta longa sessão. Finalmente, as suas últimas diretrizes sobre a vida cristã. E sobre o que é que são essas últimas orientações de Pedro? Sobre o que ele vai falar agora? Irmãos, é sobre a vida cristã na comunidade da fé. Então aqui nós já aprendemos que a vida cristã tem uma natureza comunitária. Tanto na criação quanto na redenção, o propósito de Deus é formar uma comunidade. Não há como ler a Bíblia e não perceber que Deus não está salvando pessoas isoladas. Deus está salvando pessoas, pessoalmente falando, mas ao mesmo tempo conectando-as umas às outras. Pedro deixou isso muito claro lá no capítulo 2 desta epístola. Pedro lá usou algumas metáforas, todas elas metáforas de natureza coletiva. Pedro disse que Deus está construindo um templo e que nós somos pedras vivas que Deus está inserindo nesse projeto de construção. Então, nós não somos pedras soltas, isoladas. Somos um templo. Ainda no capítulo 2, Pedro disse também que nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, propriedade exclusiva dele. Como o antigo Israel, nós somos uma nação santa, uma nação que Deus separou para si. Então, todas estas metáforas que Pedro usa para falar do que Deus está fazendo são metáforas de natureza comunitária. Edifício, templo, povo, nação. Então, irmãos, aprendamos isso. Tanto na criação quanto na redenção, o propósito de Deus é comunidade. A vida cristã não é um projeto solo. A vida cristã é um projeto de comunidade. Então é sobre isso que Pedro vai tratar agora. Finalmente, Pedro vai dar orientações a respeito do viver cristão no contexto da comunidade da fé. Ele vai nos ensinar a viver dentro desta comunidade da fé. Ainda a respeito do verso 8, há um detalhe muito importante aí no verso 8. Eu quero que você saiba que no original grego, o verso 8 não tem um verbo sequer. O verbo 8,
Pedro usa aí 5 adjetivos para falar da comunidade da fé. Não há nenhum verbo nesse verso 8. Eu sei, aí na sua tradução e na minha também, tem verbos no português. Aliás, verbos aí no modo imperativo, não é? Parece que Pedro está dando ordens aí no português. Mas esses verbos foram colocados aí no português pelo tradutor por entenderem que o contexto indica que Pedro está dando ordens aí. Então, esses verbos estão aí por dedução lógica. Irmãos, embora isso faça sentido, eu entendo que a ausência de verbos aí no verso 8 talvez indique que Pedro não esteja dando ordens. Pedro aí está apenas descrevendo a comunidade cristã ideal. Pedro está descrevendo as características desta comunidade que Deus está formando por meio de Jesus. Então, nesse caso, Pedro não estaria dando ordens no verso 8. Ele estaria falando destas características como algo já estabelecido, como algo já esperado na comunidade cristã. Ele estaria falando aí no verso 8 das marcas que Deus mesmo imprime nesta comunidade que ele está formando. Então, vejamos estas características. Notem aí que todas as características elencadas no verso 8 são características aglutinadoras, são características unificadoras. Vamos olhar essas 5 características rapidamente. A primeira característica que está aí no verso 8 é a unidade de pensamento. Eu sei, na sua versão está aí igualdade de ânimo, não é? Tenham todos igual ânimo. A minha tradução, eu acho que é um pouco melhor, porque aqui não é igualdade de ânimo, mas unidade de pensamento. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Eu creio que unidade de pensamento traduz melhor o termo grego que o Espírito Santo colocou na mente de Pedro para escrever esse texto. Homofrones, que significa unidade de mente, ter a mesma mente. Homofrones. Então, um dos fatores de unidade desta comunidade que Deus está formando em Cristo Jesus, a igreja, é que esta comunidade é marcada pelo mesmo modo de pensar. Isso não significa que os cristãos concordem uns com os outros a respeito de tudo. Não é isso que Pedro está dizendo. Isso não significa que não possa haver discordâncias entre nós. Não é isso que Pedro está dizendo. Os cristãos podem ter e têm discordâncias legítimas uns dos outros a respeito de um punhado de coisas. Então, o que significa aqui quando Pedro diz que esta comunidade que Deus está formando, ela é marcada por uma unidade de pensamento? Irmãos, isso significa dizer que os crentes estão unidos em torno de uma única visão de mundo. Como diz Paulo, nós temos uma só fé. Nós cremos nas mesmas coisas. Nós temos um único entendimento a respeito da realidade. Nós temos uma única compreensão da vida, uma única compreensão do mundo, temos uma única cosmovisão.
uma só fé. Cremos em um Deus, Criador de todas as coisas. Cremos que esse Deus é um e três ao mesmo tempo. Cremos em Jesus Cristo, Deus, homem. Cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi assunto aos céus. Cremos que Ele está entronizado à direita de Deus Pai, governando o universo. Cremos que por meio dele temos a remissão dos nossos pecados. Cremos que nele nós estamos unidos uns aos outros em um só corpo, a igreja. Cremos que ele há de vir para julgar o mundo com justiça. Cremos que ele há de estabelecer novos céus e nova terra. Então, embora possamos divergir a respeito de um punhado de assuntos, nós temos o mesmo modo de pensar nesse sentido. Nós temos a mesma crença básica, nós temos a mesma mentalidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a igreja é uma comunidade que Deus está formando com o mesmo modo de pensar. Além desse fator de unidade, Pedro elenca outros aí. Esse é o primeiro. Além da unidade de pensamento, Pedro diz que a outra característica da comunidade cristã é a compaixão. O termo grego que é traduzido aí no verso 8 por compassivos é simpateis. Prefixo sim significa junto, com. Sincronia, no mesmo tempo, juntos no tempo. Não é? Sintonia, no mesmo tom. Simpateis. Pathos é paixão, sentimento. Então, o outro fator de unidade da comunidade cristã é que há um mesmo sentimento. Ao nos unir a Cristo, Deus nos uniu uns aos outros, nós somos membros uns dos outros, e o resultado disso é que nós temos o mesmo sentir. Somos membros uns dos outros. Se um sofre, todos sofrem, não é isso que Paulo diz? Se um é honrado, todos são honrados. Se um se alegra, todos se alegram. Então, a comunidade cristã é caracterizada pela compaixão, simpateis. Mas Pedro diz que além da unidade de pensamento, além do mesmo sentir da compaixão, a comunidade cristã é caracterizada também pelo amor fraternal. Aqui na minha versão está fraternalmente amigos. Essa é uma tradução da palavra grega Philadelphoi. A palavra é composta de duas outras. Philos, amizade, amigo ou amor, não é? Filia é o substantivo para amor. E adelphos é amigo. Então, Philadelphos, ou Philadelphoi, é amor ou amizade ao irmão. As duas palavras formam esse conceito de amor fraternal ou amor entre irmãos. Então, esse é outro tipo de coisa que caracteriza esta comunidade, esse projeto de comunidade que Deus está trazendo à existência por meio de Jesus. Por formarem um único corpo em Cristo, por estarem misteriosamente conectados uns aos outros pelo Espírito Santo, os cristãos naturalmente amam e cuidam uns dos outros.
A quarta característica elencada por Pedro aí no verso 8 é misericórdia. Misericórdia é um conceito muito próximo da compaixão. Eu disse que compaixão significa o mesmo sentir. Misericórdia é mais ou menos a mesma coisa, mas com a ênfase na ação. Compaixão é sobre sentir, misericórdia é sobre agir, com base neste sentir. Então, são conceitos que se complementam. E, por último, a quinta característica elencada por Pedro aí, no verso 8, o quinto adjetivo é humildade. Palavra grega traduzida aí por humildade, no verso 8, é tapeinofrones. O termo é também uma combinação de outras duas palavras. Tapeinos é modesto, humilde. E frones vem de fren no grego. É relacionado com a mente, com o entendimento. Esquizofrenia é da mesma origem, a mente. Portanto, tapeinofrones significa pensar acerca de si mesmo com moderação. Não é isso que Paulo disse? Ninguém pense acerca de si mesmo mais do que convém. Pense com moderação, humildade. Então, essa é a marca da comunidade que Deus está formando. Aliás, irmãos, qual é a condição para se fazer parte desta comunidade? É admitir a sua própria condição miserável. Para fazer parte dessa comunidade, você precisa admitir a sua condição miserável. É o que a teologia chama tecnicamente de arrependimento. Essa comunidade que Deus está formando não é a comunidade formada por aqueles que se acham. É a comunidade daqueles que reconhecem que nada são. A igreja é formada por gente moralmente e espiritualmente falida, que já decretou a falência. Deus foi intencional na formação desta comunidade. Depois de expor o evangelho aos romanos, explicar como é que Deus está salvando as pessoas, Paulo faz uma pergunta retórica lá. Ele fala assim: onde, pois, a jactância? Fica de todo excluída. Ou seja, Deus bolou um jeito de formar uma comunidade com gente falida que não deixa margem para o orgulho humano. Deus foi intencional. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Por que é assim? Para que não tenha lugar para o orgulho. Então a igreja não é a comunidade dos que se acham. A igreja é a comunidade daqueles que admitiram a sua própria falência moral e espiritual. Por que Deus resolveu fazer assim, de uma maneira que não haja margem para o orgulho? Irmãos, eu creio que porque o orgulho é desintegrador. Não é verdade? Diferentemente da humildade, o orgulho desintegra. Então, no verso 8, o que nós temos aí no verso 8? Só adjetivos. A meu ver, Pedro não está dando ordens aí ainda. Ele só está descrevendo a comunidade que Deus está formando em torno de Jesus Cristo.
Em Cristo somos reconciliados com Deus, somos reconciliados uns com os outros e somos mantidos juntos pela unidade de pensamento, pela compaixão, pelo amor fraternal, pela misericórdia e pela humildade. É isso que Pedro está dizendo. Agora, depois de descrever a comunidade cristã, no verso 8, aí Pedro vai dar uma ordem, no verso 9. Qual é a ordem que ele dá no verso 9? Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. É como se Pedro dissesse assim, ó, Deus em Cristo reconciliou vocês com ele, Deus em Cristo reconciliou vocês uns com os outros, ele mantém vocês juntos, portanto, não pague o mal com o mal, não pague ofensa com ofensa. Deste modo, irmãos, o que nós temos aqui então, verso 8 e verso 9, é um apelo para que nós preservemos a unidade do Espírito. Deus nos uniu a Cristo, Deus nos uniu uns aos outros, e agora Pedro está dizendo, trate de manter esta unidade. Trate de preservar esta unidade. Como? Não retribua o mal com o mal e não retribua ofensa com ofensa. Mas observe mais. Note que o que o Senhor requer de nós nesse esforço para preservar a unidade não é apenas a atitude meramente passiva de não pagar o mal com o mal, de não retribuir a ofensa com ofensa. Ainda não é tudo o que o Senhor requer. Veja ainda no verso 9, ele diz, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Em outras palavras, irmãos, na comunidade cristã nós somos chamados não apenas a não retribuir o mal com o mal, mas somos chamados também a retribuir o mal com o bem. Irmão, será que Pedro estaria dizendo aí que o cristão não deve combater o mal de jeito nenhum? Será que Pedro está dizendo aí que o cristão não deve lutar contra a injustiça? Ah, certamente que não. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo aí é que não se combate o mal com o mal. Não se combate injustiça com injustiça. O que Pedro está nos chamando a fazer é aquilo que Paulo nos chama a fazer lá na sua carta aos Romanos. Vencer o mal com o bem. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é um apelo para que nós quebremos o círculo vicioso do pecado. Pagar o mal com mal, pagar a ofensa com ofensa, é retroalimentar o círculo vicioso da maldade. É perpetuar o círculo vicioso da maldade. É a mesma ordem que Paulo dá lá, escrevendo aos Romanos. Apegai-vos ao bem e detestai o mal. Você não deve detestar o mal somente quando ele for usado contra você. Você deve detestar o mal o suficiente para não usá-lo a seu favor. Entendeu o ponto aqui? De que lado você está? Você é do bem ou você é do mal? Você vai dizer, depende, né? Se a maldade me trouxer vantagem, tudo bem.
Eu não quero o mal contra mim, mas contra o outro, tudo bem. Se a injustiça for praticada contra alguém de quem eu não gosto, tudo bem. Se for assim, você não detesta o mal. Você não ama o bem. Você ama a si mesmo. Apegai-vos ao bem e detestai o mal. Essa é a ordem bíblica. Se de fato você detesta o mal, você não vai usá-lo a seu favor. Não vai retribuir o mal com o mal. Depois de fazer o apelo para que nós preservemos a unidade que Deus cria na igreja, por meio do Espírito, vencendo o mal com o bem, Pedro termina aí dando duas razões para que você obedeça a sua ordem. A primeira razão está no verso 9. Por que você deve fazer o que Pedro está mandando? Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Essa é a primeira razão. Esse é o propósito de Deus para a comunidade cristã. O propósito da comunidade cristã é ser uma demonstração daquilo que Deus está fazendo na história. O que Deus está fazendo na história? Ele está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos ser uma boa demonstração do que Deus está fazendo. Uma boa demonstração do ministério da reconciliação. Gente, nós anunciamos o evangelho da paz. Uma comunidade cristã dividida, fragmentada, é uma péssima demonstração do evangelho da paz. Não é verdade? É como um sujeito desprovido de cabelo como eu ser contratado como um garoto propaganda de produtos capilares. Não rola, não funciona. Não é verdade? Não vou convencer ninguém. Assim é uma igreja que anuncia reconciliação, que prega o evangelho da paz, mas não demonstra isso. Jesus disse que o mundo saberia que nós somos discípulos dele se nós tivéssemos amor um para com os outros. Jesus também orou dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, por que é que eu não devo pagar o mal com o mal, ofensa por ofensa? Porque para isso eu fui chamado. Eu fui chamado para ser uma maquete daquilo que Deus está fazendo. As pessoas precisam olhar para a comunidade cristã e ter uma noção do evangelho da paz. Que força é essa? Que poder é esse que mantém gente tão diferente juntos? Que mantém unidas pessoas tão diferentes? Isso aqui é uma comunidade improvável, não é? De onde é que vem essa força? As pessoas querem saber. Então, essa é a primeira razão, porque para isso vocês foram chamados. A segunda razão que Pedro dá é uma razão bíblica, não é? É o que diz o Salmo 34. Nos versos 10, 11 e 12, Pedro faz uma citação do Salmo 34. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas.
mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pedro não cita, mas se você olhar no Salmo, diz lá que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da face da terra a memória. Em suma, o salmista está dizendo aqui que se você deseja ter uma vida boa, que vale a pena ser vivida, você deve se apegar ao bem e se afastar do mal. Simples assim. Por que é que você deve se apegar ao bem? Porque Deus é o bem. Preste bem atenção. Deus é o bem. Eu não disse Deus é bom. Eu disse Deus é o bem. Você consegue perceber a diferença? Se eu digo que Deus é bom, eu estou dizendo que a bondade dele é relativa a um padrão de bondade fora dele. Se eu digo que Deus é bom, eu estou dizendo que ele está de acordo com um padrão de bondade fora dele. Não, a bondade dele não é relativa a nada. Deus não é relativo a nada. Deus é absoluto. Ele é o padrão. Ele é o bem. Ele é o sumo bem. O bem absoluto. Todo bem que existe é derivado dele. Todo bem que existe é um reflexo dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda coisa boa é apenas um reflexo do sumo bem que é Deus. Entendeu por que você deve se apegar ao bem? Porque é se apegar a Deus. É se apegar a Deus. Ele é o sumo bem. Toda boa dádiva, todo bem que há no mundo é apenas um reflexo dele. Além disso, como eu disse, o salmista diz que o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal para lhes extirpar da face da terra. Deus é o bem e ele está empenhado a extirpar o mal do seu mundo. Apegar-se ao bem é apegar-se àquilo que vai prevalecer. O bem vai triunfar. O mal será extirpado. Essa é a segunda razão pela qual você não deve usar o mal a seu favor, retribuir mal com mal, ofensa por ofensa. Você nunca deve usar o mal. Então, deste modo, Pedro nos dá duas razões para que nós preservemos a unidade do Espírito, não pagando o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Qual é a única pessoa que você não vê nesse ambiente aqui? Não estou pensando em Deus. Eu sei que a presença do Senhor aqui é invisível, é misteriosa. Mas, sem ser o Senhor, qual é a única pessoa que você não vê nesse ambiente aqui? Você mesmo, não é verdade? Qual é a única pessoa que eu não vejo aqui? Paulo Fontes. É a única pessoa que eu não vejo aqui. Irmãos, isso é sinal de que nós fomos projetados para fora. Nós não fomos projetados para dentro. Foi o pecado que nos fez voltados para dentro, ensimesmados, egocêntricos. Você foi projetado para fora. Você foi projetado para a comunidade. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem: reverendo, eu estou tentando me encontrar. E eu digo: para de procurar, você está procurando a pessoa errada. Você não foi feito para se encontrar. Não é verdade?
Se você se encontrar comigo na rua e dizer, ô pastor, tudo bem? O que o senhor está fazendo por aqui? Disser assim, eu estou procurando Paulo Fontes. Primeira coisa que você vai fazer é ligar para o conselho da igreja e falar, o pastor de vocês bateu biela. Não é verdade? Você não foi feito para se encontrar. Você foi feito para encontrar a Deus e o outro. Quando você encontra Deus, encontra o outro, você se encontra. Não é bom que o homem viva só. Você é um ser comunitário. Foi para isso que Deus criou você. Foi para isso que Ele salvou você. A vida cristã é um projeto de comunidade. Talvez você diga, reverendo, mas gente dói. Relacionamento é complicado. Já me frustrei muitas vezes. É melhor ficar na minha, não me envolver. Eu sei. Relacionamentos são difíceis, porque todos nós somos difíceis. Depois que o pecado entrou no mundo, o pecado nos afastou de Deus e nos afasta uns dos outros. Mas deixe-me dizer a você que, embora não seja fácil a vida comunitária, é possível. É possível porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Deus uniu você a Cristo e uniu você a outros que também estão em Cristo. E estando unido a Cristo, você pode retribuir o mal com o bem. Você pode retribuir a ofensa com bênção. Porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus nos ajude a manter aqui em nossa igreja a unidade do Espírito, não pagando mal com mal, não retribuindo ofensa por ofensa. É difícil? É. A gente pisa nos pés uns dos outros, a gente ofende uns aos outros, porque não tem ninguém pronto aqui ainda. Somos todos pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. É exatamente por isso que Pedro dá essa instrução para a Igreja de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.